Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa última aula desse nosso bloco, né, da disciplina. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei e vamos que vamos. Nossa aula hoje é a atenção da equipe e o controle dos sintomas. O que a gente vai abordar nessa aula? Vamos abordar qual é a função de cada membro da equipe. Vamos abordar de maneira muito sucinta, vamos pegar só as principais funções para vocês terem uma noção de como que funciona na prática uma equipe de cuidados paliativos. E o controle dos sintomas, vamos falar um pouquinho também brevemente sobre os principais sintomas que acometem pacientes paliativos e as formas de tratamento, tá bom? Mas vamos que vamos, acho que essa vai ser a aula mais longa que a gente já teve. As minhas aulas são bem curtinhas, não gosto de falar muito, vocês já perceberam, porque aula em vídeo assim a gente não aguenta prestar atenção, né? Sei porque eu também já fui aluna. Então, atenção da equipe. Vamos começar pelo médico. O médico é aquele que gerencia o cuidado, ele gerencia e coordena tudo aquilo que está sendo feito para o paciente. Mas ele também dá liberdade de ação para os outros profissionais. Então, se o profissional, por exemplo, um fisioterapeuta fala que precisa de tal coisa, o fisioterapeuta tem liberdade para atuar. O médico também institui e gerencia as prescrições, tomando sempre cuidado com a prevenção quaternária. Não sei se vocês se lembram da prevenção quaternária, a gente evitar o dano, né? Então, o paciente que às vezes toma vários remédios que não precisam, né? Então a gente aqui começa a tirar esses medicamentos, são medicamentos que às vezes a gente não precisa se preocupar tanto em falando-se de final de vida, né? Então vamos tirar tudo aquilo que não precisa. O médico também faz diagnósticos em saúde, então é aquele que diagnostica os problemas, enfim, que o paciente vai apresentando ao longo desse cuidado. O enfermeiro, por sua vez, junto ao médico, também gerencia o cuidado, gerencia a equipe, administra medicações, faz as visitas mais frequentemente, identifica os problemas e também trabalha junto com a família e os cuidadores para promover a autonomia e independência desses pacientes o máximo possível. O fisioterapeuta promove a reabilitação, então tem a reabilitação motora, tem a reabilitação pulmonar, que é muito importante também, principalmente quando se trata de pacientes acamados que acumulam secreções, então precisa fazer essa reabilitação pulmonar. E a prevenção de limitações, são exercícios, são aparelhos e técnicas que o fisioterapeuta aplica para prevenir o máximo também que puder as limitações físicas desse paciente. O técnico em enfermagem administra também as medicações e é responsável pela higiene, pelos cuidados pessoais, ensina isso aos cuidadores, ensina sobre a importância da mudança de decúbito, ensina como que faz essas mudanças, como que faz curativos. Então tudo isso é o técnico de enfermagem que faz. Ele orienta os cuidadores, porque nem todo mundo, na verdade quase ninguém tem uma equipe disponível 100% do tempo para fazer isso. Então os cuidadores eles são orientados pelos técnicos em enfermagem. Terapeuta ocupacional, ele promove a reabilitação e a manutenção funcional aqui das atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Atividade de vida diária, tomar banho, escovar os dentes. Atividades instrumentais de vida diária, por exemplo, se vestir, fazer compras, etc. Promove também as atividades sociais, promove o lazer, promove a construção e a continuidade de projetos de vida e a preservação das relações afetivas, das relações sociais e o desempenho dos papéis ocupacionais dele o máximo possível. O assistente social, como a gente falou lá na última aula, né, do papel importante dos trâmites burocráticos, o
O assistente social ele tem que fazer um acolhimento e uma escuta qualificada, a avaliação social e reconhecimento da realidade daquela pessoa, daquela família, e toma as providências legais, a questão de benefícios, a questão de viagem, a questão do home care. Então são às vezes pacientes que estão internados que dependem, por exemplo, de oxigênio, dependem de certas máquinas, dependem de nutrição parenteral, nutrição interal. Então esses trâmites burocráticos o assistente social orienta e coordena. E promove também a intervenção planejada quando necessário. O psicólogo ele faz uma escuta ativa e acolhimento das queixas psicológicas do paciente e dos seus familiares, atua como elo entre a equipe e o paciente e a família. Então ele é aquele que está no intermediário, né? Está lá escutando a família, leva tudo o que está acontecendo para o restante da equipe. E também oferece apoio ao restante da equipe, porque a equipe também precisa de terapia. Salientando aqui que não é o mesmo, tá? Então, se tem um psicólogo A, o psicólogo A não vai atender a família e a equipe. A equipe vai ter um psicólogo B, cada um vai ter seu psicólogo, tá? Nutricionista. O nutricionista, ele vai prevenir e tratar a desnutrição, as alterações glicêmicas, as alterações intestinais, que são muito comuns. Podem ser náuseas, vômitos, diarreia, constipação. E vai prevenir e tratar também a xerostomia e a disgeusia, que podem acontecer devido à desidratação, devido a reações adversas de medicamentos. Então, o nutricionista participa também ativamente da equipe dessa forma. Para todos os profissionais, então isso são adjetivos, né, qualidades comuns aos profissionais, que é promover uma qualidade de vida, oferecer suporte emocional e espiritual e a prevenção de agravos. Aqui no suporte espiritual, não necessariamente você vai falar da sua religião para o paciente. Aqui é você oferecer ao paciente, se o paciente é católico, você vai oferecer um capelão para esse paciente. Você vai escutar também as questões espirituais do paciente. Então aqui é tudo de acordo com as vontades da família do paciente. Controle dos sintomas. O que a gente tem de sintomas mais comuns em cuidados paliativos, em pacientes que já estão assim em fase mais final de vida? O primeiro deles, declínio psicológico. Diante de um diagnóstico difícil, as pessoas eles passam por ansiedade, por depressão, todas aquelas fases, né, negação, depois aceitação. Então é muito importante a gente ter apoio, porque o declínio psicológico é muito proeminente, não somente nos pacientes, mas também nos seus cuidadores. Como eu falei na última aula, o apoio à família é essencial, o apoio aos cuidadores é essencial. Então todos eles estão sofrendo psicologicamente. O segundo sintoma que eu coloquei aqui é a inapetência, a fadiga. Então o paciente não quer tanto comer mais, o paciente está sempre muito cansado, muitos deles não conseguem mais comer por boca, precisam de nutrição enteral. A questão da incontinência ou retenção urinária também é comum. A incontinência, a gente pode fazer as trocas diárias, a gente pode colocar a sondagem vesical e a gente pode também fazer para retenção urinária sondagem vesical. Então são pacientes que o tratamento vai ser quase que o mesmo. A diarreia. Diarreia é comum também, tanto pela doença, progressão da doença, como também por efeitos colaterais de medicamentos. A constipação intestinal, da mesma forma, pode ser tanto devido à progressão de doença, como efeitos colaterais de medicamentos, principalmente medicamentos para dor, os opioides. O declínio cognitivo, então são pacientes que acamados, dependendo da doença, vão apresentando um declínio cognitivo. Perda de funções de atividades diárias, o paciente não consegue mais
tomar banho, não consegue mais comer sozinho, não consegue mais escovar os dentes e vai perdendo progressivamente essas funções até ele ficar acamado. Isso pode acontecer. E pode acontecer que não. Às vezes os pacientes paliativos, eles morrem fazendo tudo. Então vai muito de cada caso, de cada paciente. A desnutrição é muito comum. A desnutrição, ela também é multifatorial, então tem tanto por conta de progressão de doença, paciente com câncer, por exemplo, é considerado desnutrido, com qualquer câncer. Então, paciente com câncer, paciente que às vezes está com qualquer outra doença, mas que não está conseguindo se alimentar de maneira adequada, doenças inflamatórias que cursam com inflamação muito grande também podem ter desnutrição por conta dessa alta taxa inflamatória. Úlceras de pressão, que são consequência do decúbito durante muito tempo numa mesma posição. E a desidratação também é outro sintoma comum. Desidratação não é sintoma, é sinal, né? Mas enfim. A úlcera de pressão, gente, ela é totalmente evitável e é uma causa de infecção muito grande se não for cuidada direito. Então, às vezes o paciente está lá e ele morre por conta da infecção da úlcera e não tanto por conta da doença. Por isso que é importante a gente ter pessoas de todas as profissões diferentes, né, na equipe, para a gente poder abraçar todo o tratamento aí desses sintomas. Eu coloquei aqui, gente, só os principais. Aí você deve estar se perguntando assim, mas Aline, cadê o principal sintoma? Então, o principal sintoma está vindo. Aqui a gente tem uma escala de avaliação de sintomas de Edmonton, que nas últimas 24 horas ou nesse momento, o que é que a pessoa está sentindo. Então aqui tem dor, fadiga, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, sensação de bem-estar e falta de ar. Isso você pode fazer todos os dias, como pode fazer só no momento que você está visitando o paciente. Aqui então o principal sintoma que mais aparece é a dor. É um dos principais desafios quando se trata de cuidados paliativos, porque o manejo da dor ainda enfrenta diversos tabus, principalmente no que diz respeito ao uso de opioides. Os opioides, eles têm um tabu muito grande em torno disso, né? Fala-se que, nossa, tá usando morfina, a morfina adianta a morte. A morfina deixa a pessoa viciada, a morfina deixa a pessoa retardada, é o que a gente ouve por aí. Além disso, a gente tem uma grande dificuldade de se equilibrar a dose adequada para o controle dos sintomas e a dose que não dê tantos efeitos colaterais. Meu intuito aqui não é falar de dor, a Ana Glória já está falando aí brilhantemente, né, sobre o tema. Eu não sou ninguém para falar sobre dor, mas eu vou dar só aqui, mostrar para vocês o que acontece com o paciente paliativo. Então a dor, ela é causada pela progressão da doença, é causada devido a contraturas musculares, pode ser causada devido a muito tempo em uma mesma posição, principalmente os pacientes acamados. Ela pode também ser efeito colateral de medicação. Então a gente tem uma origem multifatorial para a dor e o tratamento, ele também é multi. A gente tem aqui a escala visual de dor, que vocês já conhecem. Tem a escala visual e a escala analógica. Visual a gente tem as carinhas e a analógica a gente só tem a fitinha colorida com os números de 0 a 10. O controle dos sintomas da dor especificamente, a gente precisa primeiro identificar o tipo de dor. Se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, se é uma dor nociceptiva, se é uma dor neuropática, se é uma dor mista. E em seguida a gente aplicar os princípios gerais de controle da dor estabelecidos pela OMS. O primeiro, pela boca. No paciente a gente sempre preferia via oral quando possível. Nem sempre vai ser possível. Existem pacientes que não se alimentam por via oral, que não conseguem ingerir medicações via oral. Tem pacientes que, se usando as medicações disponíveis via oral, não tem controle dos sintomas. Mas aqui, para começar, a gente sempre prefere o medicamento via oral. Segundo, pelo relógio.
Então, deixar a analgesia de horário otimizada. Se vocês se lembrarem, os pacientes que eu mais assim tive contato com analgesia de horário são os pacientes que internam por doença falciforme, os pacientes da hemato. Não sei se vocês já passaram pela hemato, mas vão passar. Os pacientes da hemato ficam com uma dose de horário de analgesia e uma dose de resgate. Então, a gente tem que otimizar essa dose de horário para que ele não precise tanto dessa dose de resgate. Terceiro ponto, pela escada, que é utilizar a escada da dor da OMS, que nós vamos ver no próximo slide. Quarto, para o indivíduo. Então, aqui a gente tem que individualizar a prescrição, de acordo com o tipo de dor que ele está sentindo e considerar as especificidades e a resposta de cada paciente. Em quinto lugar, lembrar do uso dos adjuvantes. Os adjuvantes são terapias, são outros medicamentos que podem ser utilizados para o controle da dor. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre o uso de adjuvantes. E, por último, atenção aos detalhes. Deixar o paciente e os seus cuidadores muito bem orientados quanto às medicações, quanto a quando tomar e como tomar as medicações. Então, aqui nós temos a escada analgésica da OMS. A gente começa com uma dor leve a moderada. Então, se está com a dor leve a moderada, a gente vai usar um não opiáceo mais adjuvante. Quais são exemplos de não opiáceos? Analgésicos e ANES. Na dor moderada, a gente usa não opiáceo mais opiáceo fraco mais adjuvante. Não opiáceo, que são os analgésicos e os ANES. Opiáceo fraco, a gente tem exemplos aqui, a codeína e o tramadol. Todos têm via oral. E o adjuvante, que é o controle de outros sintomas, outras condições que podem causar ou piorar a dor. Uso de medicamentos que não são analgésicos na sua classificação, porém podem ser usados no controle da dor, como por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, miorrelaxantes, dentre outros. Então, tudo depende da origem da dor. E a dor intensa, a gente usa um opiáceo forte e o adjuvante. O adjuvante a gente deixa em todas as categorias. E o opiáceo forte, nós temos aqui os exemplos da morfina, da metadona e do fentanil. Por último, nós vamos falar sobre a hipodermóclise. A hipodermóclise é uma via parenteral de administração de medicamentos, hidratação, que é simples, tem o menor risco de infecção e dura mais tempo, e é através do tecido subcutâneo. O que pode ser administrado, né? O que se difunde melhor pela via subcutânea? Moléculas de carga negativa, moléculas pequenas e moléculas hidrossolúveis. É indicada em casos de impossibilidade de ingestão via oral, na impossibilidade de acesso venoso e na contraindicação de processos invasivos. Quais são as contraindicações da hipodermóclise? Situações de emergência, anasarca grave, distúrbios de coagulação. Quais são as vantagens, então, da gente fazer hipodermóclise? Ela tem um baixo custo, ela é rápida, não exige uma técnica muito elaborada. Tem uma alta hospitalar precoce, então às vezes o paciente que está no hospital, está fazendo medicação, você consegue fazer uma hipodermóclise nele, você pode liberar ele para casa. O próprio cuidador pode ser treinado e administrar a medicação via hipodermóclise. Ela é de fácil manipulação. Tem poucos ou nada de desconforto e complicações locais e sistêmicos e pode durar de 5 a 7 dias, a gente faz o rodízio. As desvantagens é que oferece um volume limitado de infusão, que é de 1.500 ml a cada 24 horas por local de punção, sendo possível você manter 2 locais ao mesmo tempo. E é inviável para o ajuste rápido de doses. Então aqui nós temos os locais, né, os locais de administração da hipodermóclise.
O mais comum é o abdominal e a lateral da coxa, mas a gente também pode colocar na torácica e na posterior, na escapular e na deltoide. Assim, cada local tem uma quantidade específica de volume que pode ser colocado, então a escolha do local vai depender tanto do volume que a gente quer infundir, que a gente precisa infundir, quanto também das condições do paciente. O que a gente não pode utilizar com a hipodermóclise? O diazepam, diclofenaco, fenitoína, eletrólitos não diluídos, soluções que tenham glicose maior do que 5%, soluções com teor de potássio maior do que 20 mmol por litro, soluções coloidais, sangue e seus derivados e nutrição parenteral total. Esses a gente não pode utilizar. Por que eu estou falando de hipodermóclise com vocês? Por 2 motivos. O primeiro, que é uma via de acesso muito importante usada em pacientes que estão em casa, em cuidados paliativos. E segundo lugar, porque a gente não vê isso na faculdade. É muito raro de ter um paciente com hipodermóclise. Eu fui ver uma paciente com hipodermóclise no 12º período no estágio da clínica médica. E nunca mais eu vi. Então, é importante vocês saberem que existe, saberem como é, ter uma noção, para quando vocês precisarem, vocês prescreverem a hipodermóclise. Aqui a gente tem uma figura mostrando os passos, passo a passo de como colocar. Então a gente preenche o scalp, faz antisepsia no local da punção, faz a prega cutânea, como a gente aplica qualquer injeção subcutânea, a gente tem que fazer a prega cutânea, faz uma angulação do scalp na pele e faz a punção cutânea. Logo em seguida a gente aspira para ver se não tem conteúdo de retorno venoso e fixa a punção com uma fita, pode ser com micropor, pode ser com filme adesivo, que é aquele mais chique, né, dos curativos, esse quase não tem. Faz a administração da medicação e fica. Pode ficar com o scalp aí salinizado durante 5 a 7 dias. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por vocês assistirem. Eu espero que eu tenha colaborado para abrir os olhos de vocês com relação a algumas coisas, principalmente com relação ao fato da importância que tem o cuidado do médico em relação ao paciente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a abrir os olhos com relação ao fato da gente não ser responsável pela cura e pelo tratamento do paciente. A gente não é sozinho responsável por isso. A gente tem nossa parte, mas o paciente é dono do seu próprio tratamento. Então, liberte-se dessa ideia de que você tem poder sobre a morte, que você tem poder sobre a cura. Aceite que, independente da técnica utilizada, você vai perder pacientes e que isso é um resultado da vida. Eu espero que vocês tenham muito sucesso durante a vida profissional de vocês, que vocês sejam muito felizes. Muito obrigada.